Querido irmão, culto do dia 28 de dezembro de 2025. Foi agora 2 dias esse culto. Um culto no Brás, o culto da noite. Quem atendeu foi o ancião Luiz Carlos de Viçosa. E pasmem, nessa pregação, Luiz Carlos abandonou completamente o texto e também o evangelho e desferiu ataques fortes e golpes pesados contra todos aqueles que saem da congregação, chamando eles de porcos. Também chamou a CCB de o paraíso. Ali é o paraíso. Suplicou e pediu para que o jovem fique na CCB e não saia, e prometeu também, segundo suas profecias, de que ele não vai ficar só na vassoura, que vai também conseguir novos cargos ali dentro. É esse culto que nós vamos analisar. Vou soltar o áudio aqui para que vocês ouçam, e depois eu vou fazer a minha abordagem nos pontos que eu achei cruciais e necessário falarmos sobre ele. Aliás, sobre aquilo que Luiz Carlos falou. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Josafá Agra, sou nascido e criado na Congregação Cristã no Brasil, me batizei em 2001 e hoje tenho esse canal onde eu analiso as crenças, as pregações, os ensinamentos da Congregação Cristã no Brasil e comparo todos eles com a Escritura Sagrada e a Bíblia. Peço que você deixe o seu joinha. Isso ajuda demais o canal a esse vídeo chegar em outros irmãos, para que eles também tomem conhecimento da verdade. Dito isso, nós vamos ouvir o vídeo agora, o áudio. A gente vai ouvir o áudio e depois eu vou fazer os meus comentários. Mas antes disso, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já sentiu que se você estivesse saindo da Congregação Cristã no Brasil, você estaria saindo da presença de Deus? E se você sentiu isso, você já parou para pensar? Da onde vem esse pensamento? Aonde foi que você aprendeu isso? Será que está escrito isso na Bíblia? Que se eu sair da congregação, eu saio da presença de Deus? É óbvio que não está escrito na Bíblia. Mas se não está escrito na Bíblia, quem foi que nos ensinou isso? Por que eu tenho esse medo? Porque eu penso assim. A análise desse vídeo vai responder exatamente essas perguntas. Você precisa assistir. Quem sabe esse vídeo não seja o remédio que a sua alma precisa. Dito isso, vamos ouvir o áudio da pregação do senhor Luiz Carlos de Viçosa. Capítulo 26, irmãos. 26 de Provérbios. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também te não faças semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta, que o dano bebe. Quem manda mensagens pela mão de um tolo, como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que prende pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estutícia. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão no seio, enfada-se de a levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas, como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. Assim o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre.
como caco coberto de escórias de prata. Assim são sábios os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com seus beiços, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aqueles a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira obra a ruína. Amém. Aqui nós vemos, irmãos, palavras que foram colocadas, escritas, da parte de Deus por intermédio de um mensageiro. A palavra de Deus e a palavra do homem e a palavra do inimigo, elas têm diferentes origens e diferentes propósitos. A palavra de Deus, a propósito dela é sempre muito bom. Ela tem poder, tem autoridade, porque cada palavra carrega consigo a autoridade do seu possuidor. Uma fala de alguém tem tanta importância quanto a pessoa que fala. Quando o juiz ele pronuncia alguma coisa em juízo, a voz dele tem muito valor, porque ele é juiz, ele toma decisões. Assim, cada um traz consigo o peso da sua palavra. Nossa palavra pode fazer coisas bonitas, pode fazer coisas horríveis. Vocês sabiam que a palavra nossa, ela pode matar? Mata. A palavra do ser humano é capaz de matar outro ser humano. Pessoas que já morreram pelo peso da palavra que escutaram. Palavras que cortam com uma espada afiada. Palavras que destroem, desconstroem, afugentam o convívio. Palavras que são capazes de fazer alguém se sentir no fundo de um poço escuro. E há palavras que são capazes de fazer a pessoa se sentir amada a ponto dela se recompor das suas angústias. Agora vejam vocês que a palavra de um ser humano pode fazer isso com outro ser humano. Tem pais, tem mães, tem filhos que já falaram palavras que destruíram dentro da sua família. Tem pai que já destruiu seus filhos. Tem filhos que já destruíram seus pais. Tem marido que já matou sua esposa, deixando ela com vida no corpo, mas sem alegria de viver mais. E tem mulher que já fez um homem ficar morto, ainda que vivendo, porque perdeu a alegria de viver. As palavras podem fazer muitas coisas, boas e más. Agora, se a palavra de Deus puder ser ministrada em nós, elas vão fazer um bem enorme. Até quando elas nos repreendem, elas são muito boas. Quando a palavra de Deus fala conosco alguma coisa mais forte, ainda assim ela é muito boa. E aqui nós temos a palavra de Deus exposta por esse homem que recebeu a sabedoria de Deus. Ele foi instrumento na mão de Deus. E ele faz comparações. Vocês já viram neve no verão? O verão não tem neve. O verão é sequidão, é sol ardente. O verão não tem neve. Nos países onde neva muito, como é o caso da Europa e os Estados Unidos, Canadá, ali, tempo de inverno, dependendo da região, tem camadas. Eu já saí em Buffalo lá, não se vê nem a rua, nem os passeios. Tudo coberto pela neve. É tempo de neve. Mas no verão não tem essa neve. Essa neve não está lá. Assim, a chuva na cega. Como a neve não é própria do verão, na hora de cega é a colheita. Quando vai fazer a colheita, se chover atrapalha. Os grãos molham, pode fermentar os grãos, entra a umidade, o fungo, pode se perder uma grande lavoura com a chuva na hora errada. Porque tudo tem o seu lugar certo. Tudo tem, até nós temos o nosso lugar certo, sabiam? Cada um de nós tem o seu lugar. Nós temos que saber o nosso lugar. O nosso lugar. Há muitos que buscaram ficar no lugar diferente do que era proposto a ele, ou foram obrigados a deixar seu lugar por causa da sua conduta. E isso trouxe grande sofrimento.
Jacó tinha uma promessa sobre ele. A promessa certamente se cumpria porque Deus, ele não precisa de ajuda do ser humano para fazer as coisas. Ele falou para Jó, quando Jó questionou a ele, né, com muito sofrimento. Jó questionou o Senhor. E ele falou para Jó: escuta, Jó, onde você estava quando eu compassava a face do abismo? Por onde você andava quando eu construía as estrelas? Onde você estava, Jó? Fala para mim. Irmãos, nós temos que prestar atenção numa coisa. Nós temos um lugar. Cada um de nós tem um lugar. Jacó quis uma promessa antecipada e auxiliado pela sua mãe, mentiu, trapaceou, e 20 anos ele esteve fugitivo da face do seu irmão. Andou fora do seu lugar, porque trapaceou, porque mentiu. Porque tudo que nós fazemos de errado traz consigo a consequência do quilate de nosso engano. Não existe erro sem consequência. Todo erro tem consequência. Isso não quer dizer que Deus não perdoe, mas tem consequência. Olha a lei da gravidade. Larga um papel, levinho, ele cai, ele é atraído pela gravidade. É a lei da gravidade, atrai até a luz do sol. A luz faz curvatura por causa da gravidade dos corpos. Tudo tem uma atração gravitacional. São leis. Ninguém pode quebrar a lei, pode desconhecer, mas ela continua ali. Assim nós temos que conhecer, cada um de nós, onde é o nosso lugar. Jacó por 20 anos trabalhou para Labão, e Labão trapaceou com ele 10 vezes. Ele trapaceou com seu irmão uma vez, Labão trapaceou com ele 10 vezes. Foi 1 para 10. E ainda só falou com ele: volta para encontrar com seu irmão. É interessante isso, irmãos. Voltar para o lugar de onde ele não tinha que ter saído. Ele não podia ter saído ali, mas teve que sair. Não tinha alternativa. Seu irmão jurou ele de morte, mas não precisaria, se ele não tivesse trapaceado. Volta para reconciliar com seu irmão, mas ele estava jurado de morte. Jurado de morte. Ali, irmãos, ele só tinha uma saída: ou desobedecer a Deus, ou morrer na mão do seu irmão. Ele achou melhor morrer na mão do irmão do que desobedecer a Deus. Ele havia feito um trato com Deus. No Val de Jaboque, quando ele atravessou a mulher, os meninos, ele foi atravessar, um anjo, e ele não sabia que era anjo àquela altura, um varão se pôs diante dele. Falou: você não vai atravessar. Ele podia aproveitar, deixa. Eu já não quero ir mesmo, que do outro lado meu irmão está armado até os dentes, ele vai me matar. Podia falar com Deus: Senhor, eu vim até aqui, mas eu estou vendo a minha dificuldade, não é culpa minha, eu vou voltar. Mas Deus não aceita trapaça com ele. Trapaceou com o irmão, mas com Deus não tem trapaça. Você percebe, irmã? Você percebe que a gente não tem como fazer nada que Deus não esteja acompanhando de perto? Deus mandou você voltar atrás, irmã? Mandou, irmão. Volta depressa, antes que seja muito tarde. Lutou com o anjo. O que é bonito e que eu acho maravilhoso, que numa certa altura ele percebeu que não era um homem que estava com ele. Ele percebeu, ao longo do tempo, porque não foi o corpo de Jacó que realmente lutava, porque eu até comentei esses dias na casa de um irmão. Não é possível a nossa natureza biológica entrar em combate com um anjo. Nós não temos condição de lutar assim. Eles são muito mais poderosos do que nós. Nós somos apenas seres humanos. É o espírito de Jacó com o anjo. Numa certa altura da peleja, Jacó percebeu: esse aí não é um anjo, não é um homem qualquer, é um enviado do Senhor. Eu vou recuperar alguma coisa minha hoje que eu perdi há 20 anos. Agarrou nele. Falou: me deixa aí, porque a alva está chegando. Comentei isso há poucos dias. Por que a alva? A alva é a primeira estrela, não é? Sabe o que ele fala da palavra? Cristo, a estrela da alva, a estrela da manhã. Jacó trazia consigo as marcas da promessa de Abraão, da lei. E ele não tinha condição de ficar ali na peleja, se sustentar até a vinda da estrela da manhã, do rei. Me solte que eu tenho que ir antes que amanheça. Eu não te solto de jeito nenhum se você não me abençoar. Eu perdi uma bênção lá atrás, eu saí do meu lugar corrido, mas agora eu preciso entrar lá com a bênção. E eu sei já a sua identidade, você não é da terra. Que coisa linda, né? Eu quero a minha bênção. Só te largo se você me abençoar. O anjo não tinha saída, o homem não largava ele. Então
o anjo abençoou Jacó, mas falou: olha o que a bênção custou. Tocou na juntura da coxa de Jacó, e a coxa se deslocou e ele ficou manco. O anjo subiu, e a partir daquele momento Jacó arrastava uma perna, andava só com uma perna. Você sabe isso aí? Você sabe que tem uma figura aí, né? Ele carregava as promessas de Deus: não vou te chamar mais de Jacó, vou trocar teu nome, você vai chamar Israel. Você agora para mim se torna uma nação. Israel tem um nome por causa de Jacó, sabia? O nome Israel é por causa de Jacó. Israel anda arrastando uma perna. Ele tem uma perna firme, mas a outra perna dele é bamba. Sabe por quê? Ainda a graça não fez eles andar, ele só anda com a lei. Mas aqui está um povo que anda com as duas pernas, a graça e a lei. Funde em nós no conhecimento da palavra de Deus. Voltou para o seu lugar. E é bonito isso, porque a bênção fez ele tomar uma decisão muito bonita. Quando o irmão, vocês conhecem bem isso, quando o irmão dele vinha armado com um soldado com espada para matar Jacó, cheio de ódio, Jacó, tomado pela inspiração de Deus, começou a colocar um jumentinho e muita bênção, uva passas, figo, sei lá, figo e tanta coisa. Vai lá na frente, quando o varão te parar e perguntar: o que você está fazendo aí? Você: olha, eu estou trazendo um presente do teu servo Jacó para o seu senhor Esaú. Parou o primeiro, o segundo, o terceiro, acho que foram 10, não lembro. Depois eram tantos presentes que o coração de Esaú ficou amolecido. E quando ele encontrou com Jacó, ele se ajoelhou, abaixou no chão. Quando ele se levantou, seu irmão estava chorando. Deu nele um abraço. O inferno ia ver sangue derramado, viu o encontro de irmãos. Tem coisa mais bonita que irmãos se encontrando? Você precisa de voltar a encontrar com seu irmão. Você precisa de voltar a encontrar com seu irmão. É tempo de reconciliação na sua vida. Olha, queridos, voltou para casa, mas ele vagueou longe do seu lugar. Olha o que fala aqui: como passa no seu vaguear, como andorinha no seu voo. Isso aqui é uma coisa bonita também. A maldição sem causa não virá. Eu já vi irmãos preocupados: fizeram para mim um trabalho, fizeram isso aqui, o que vai ser de mim? A maldição sem causa não vem até nós. Não tem maldição que nos alcança sem causa. Você não pode sair do seu lugar. Tem pessoas que saem do lugar dele. Tem pessoas que têm uma vida em comum, um casal, tem filhos, de repente o casal se rompe. A mulher não quer mais o marido, ou o marido não quer mais a mulher. O filho sai de casa, deixa a família toda triste. Como alguém pediu oração aqui: ora pelo meu filho, pela minha filha. Vai embora, sai do seu lugar. Tinha um fazendeiro muito rico. Ele tinha 2 filhos. Eu acho que eram 2 filhos. Um filho dele, ele desfrutava de tudo, tinha tudo na mão. Mas ele falou: eu quero conhecer outros lugares. Papai, me dá o que eu tenho de direito, que eu vou sair de casa. Mas filho, para que isso? Nós estamos juntos aqui, nós somos família. Não, eu quero a minha parte da herança. Me dá ela aí. Ué, triste, leva a sua herança. Ele pegou a herança e saiu de casa. Mas gastou tudo, sabe com quê? Com mulheres vadias, com uma vida profanada, suja. Chegou ao ponto que ele não tinha mais dinheiro, não tinha herança, e tinha só saudade, e tinha muita vergonha. Deixou seu lugar, foi embora. Ficou a vergonha, a saudade, e a carestia tomou conta dele. Ele queria as coisas, ele não tinha mais, gastou tudo. Os porcos comem algumas amêndoas, é como se fosse uma leguminosa. Ele começou então a comer essas coisas que brotavam lá na natureza, porque era barato, era de graça. Ele falou consigo mesmo: mas que loucura que eu fiz na minha vida. Eu tinha tudo em casa e agora não tem nada. Nunca leram que a alma farta pisa em favo de mel, mas para a família todo amargo parece doce? Irmã, vocês acham que quem vai embora daqui, vai para o mundo, vai para outros cantos, vai para outras paragens, vocês acham que eles estão muito fartos? Eles não estão fartos não. Fartura está aqui, ó. Aqui tem fartura. Aqui a palavra é doce, tem graça, tem virtude, tem poder, tem revelação, tem autoridade, tem comunicação do céu contigo. Que vida triste! Vocês conhecem bem essa passagem. Ele pensou: deixei meu lugar. Hoje, irmã, irmão, fixe a palavra dentro do teu coração. Não deixe o teu lugar, não deixe o teu posto, não abandone a tua posição diante de Deus aqui, aonde Deus te plantou. Como uma árvore plantada num bom jardim, você foi plantada e plantado aqui. Não saia desse jardim, não afaste-se do Senhor. Que tristeza!
Eu vou voltar para minha casa. E é claro que papai não vai me aceitar como filho, mas eu também nem quero ser mais chamado filho, porque eu sei que eu não tenho direito, mas pelo menos como funcionário. Quem sabe eu chego lá, falo com ele, me contrata na fazenda, eu trabalho com esse espião aí, ó. Mas aqui eu vejo o tratamento que o senhor dava para os empregados, é muito melhor do que a vida que eu levo lá fora. A comida de empregado aqui é melhor que o lixo que eu como na rua. Sabe quem larga o senhor o que ele come? Lixo. Se alimenta de pecado, de ilusão, de fantasia, de mentira. Quem está em fora está comendo lixo. Aqui você come, sabe o quê? Favo de mel. Favo de mel. Que te alimenta, que te estrutura, que te faz ter luz, ter poder, ter autoridade. Os espíritos te olham e tem que respeitar aquilo que está dentro de você. A palavra de Deus que está escrita no teu coração. Voltou para casa arrependido. Eu vou falar com o papai que eu quero ser o empregado dele. Mandaram notícia, seu menino está lá fora. Ele voltou, ele está querendo trabalhar na fazenda aí. É meu filho, é. Meu filho, é. Não é possível, ele voltou. Ele está de volta. Chamou o capataz lá. Mata o melhor novilho que tiver aí. Chama os instrumentistas. Faz festa. Hoje é festa. Hoje vai ser uma festa aqui. Chamou o menino. Papai, ele pediu, papai, me contrata na sua fazenda. Ele nem conseguiu falar. O pai pulou no pescoço dele, igual Esaú pulou no pescoço de Jacó. Abraçou ele, beijou. O irmão dele ficou bravo. Eu estou toda a vida aqui, nunca larguei essa fazenda. O senhor nunca matou nem um cabrito. Agora esse seu filho aí, que gastou dinheiro com essas mulheres do mundo, você nem quer receber desse jeito. Eu falei, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Esse meu filho aí estava morto, ele ressuscitou. Eu tinha perdido ele, mas ele voltou. Fica alegre comigo, fica. Porque eu recuperei meu filho. O senhor vai recuperar alguém aqui, viu? Guarda essa palavra. Essa palavra vai recuperar alguém. Vai restaurar alguém. Você está marcado pelo inferno. Hoje Jesus Cristo vai tirar a marca do inferno de você. Ele vai te colocar a marca da salvação. Recebe essa palavra. Hoje Cristo te resgata da mão da forte da morte, da treva, do pecado. O Senhor te resgata no culto do braço hoje. Ficou fora do lugar, recuperou o lugar. Não saiamos de nosso lugar. O açoite é para o cavalo. O cavalo anda, tem que bater nele. Põe freio na boca do jumento e vara nas costas do tolo. Pesadas essas comparações, né? Você sabia que o inimigo põe um freio na boca do ser humano? Triste falar isso, mas põe. Tem seres humanos que estão andando igual zumbi pela rua, que assaltam, que matam, que roubam, que estrupam, porque estão debaixo do freio do inimigo. O inimigo montou neles, fazendo-os como se fosse um animal, e são levados aonde que o inimigo quer, usados como instrumento de treva. Mas para nós foi uma excelente sorte. Deus te usa como instrumento de paz. Por onde você anda, por onde você passa, a unção de Deus está em você. Mas eu não sou do ministério. A unção não é para o ministério, a unção é para todos que aceitam Jesus. A unção é o Espírito de Deus que te ungiu. Você tem o Espírito de Deus. Aqui fala uma palavra contraditória. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faça semelhante a ele. Você está vendo uma pessoa tola, conversa bobagem, tenta entrar em conflito, fala coisas sem nexo, fala coisas descabidas. Você vai tentar responder com uma pessoa dessa na mesma linguagem dele? Não faça isso, está escrito aqui, não responda ao tolo segundo a sua estultícia, senão você vai ser igual a ele. Mas em seguida fala, responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. É estranho, né? Não faça debate com o tolo. Mas em seguida ele fala, faça, porque tem certos tipos de tolice que afetam a nossa postura, a nossa dignidade, ou a fé nossa em Deus. Nesse momento nós fazemos frente ao tolo. Mas para as coisas triviais, insignificantes da vida, deixe ele falar o que ele quiser. Nunca leram? Não lance as suas pérolas aos porcos, nem deis coisa santa aos cães. Os cães, os porcos, você não entra em debate. Mas quando vê a sua estrutura, a sua fé, a sua dignidade, responde-se na porção do Espírito de Deus. Essa é a instrução que está aqui. Os pés cortam e o dano bebe quem manda mensagens pela mão de um tolo. Vocês prestam atenção nisso. Mandar mensagem importante por intermédio de um tolo, ele vai fazer tolice. Se o homem não deve mandar um mensageiro tolo representá-lo, vocês acham que Deus escolheria um mensageiro tolo? Certamente não. Deus escolhe mensageiros e mensageiras sábias que conhecem a Ele, que tenham vida espiritual. E vocês são mensageiros do Senhor. Como
o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. A funda era um couro, uma tira de couro que eles dobravam. Vocês lembram de Davi? Ele usou isso aí. E rodava e soltava uma das partes, a outra ficava na mão, a pedra pelo giro, saía. Mas era usado para atacar. Alguns até lutavam com isso aí. Aí você pensou uma pessoa começar a fazer disputa colocando pedra preciosa? Ele gasta tudo que ele tem de uma forma estúpida. Assim está fazendo uma comparação. Nós não vamos gastar nossas pedras preciosas colocando elas aos porcos. Tem coisas, irmãos, que estão aí fora que só vêm para denegrir. Tem pessoas que eles não querem criticar para ensinar, eles querem criticar para destruir. São críticos destrutivos, eles não querem construir nada, eles não têm nem vida para construir nada, eles não têm nem testemunho para construir nada, mas eles querem destruir. A proposta é desconstruir, e a proposta de Jesus Cristo é construir, edificar. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Tiago falou isso aí. Aquele que já conheceu o Senhor, foi lavado, foi reestruturado e volta ao pecado, ele é semelhante a um cão. Isso aqui é muito forte, né? Até desconfortável falar, mas é verdadeiro que eu já vi. É muito repugnante, mas é verdadeiro. Eu já vi o cão vomitar e depois ele volta lá e come o vômito dele. É repugnante. É tão repugnante que é ruim de falar, mas é assim que é aquele que foi lavada no sangue de Cristo. O pecado saiu dele, dela, ele volta ao pecado. Para Deus é igualzinho um cão que come o vômito dele, é quem volta ao pecado depois de ter sido lavado. Que Deus nos livre, irmãos, que nenhum de nós aqui voltemos aos costumes antigos, mas nos prendamos aos costumes do novo homem e da nova mulher. Fala do preguiçoso. É o preguiçoso, no caso aqui, que não gosta de trabalhar. O preguiçoso que não gosta de trabalhar, irmãos, ele tem desculpa para não fazer nada todo o tempo. E tem um preguiçoso espiritual, que não faz nada, ele não se interessa em nada para Deus. Ele não se interessa mais em nada. Tudo é difícil, tudo tem problema. Mas na vida não tem nada sem problema, não. Tudo tem dificuldade, todo trabalho tem seu espinho, e na obra de Deus, tudo que a gente faz tem suas dificuldades. Eu não vou fazer visita, mas não, que eu fui na visita, tem problema. Faz outra visita, mais 20, mais 10 mil. Problema é para você mesmo. Deus nunca falou que a coisa ia ser fácil. Deus nunca falou, vem andar comigo que eu vou fazer tudo fácil. Vai ser uma diversão só. Não vos chamei para a paz, vos chamei para a guerra. Visita, ora, faz aquilo que está na sua mão, espalha a boa obra. No fim você vai colher fartamente o que é de Deus. Essa é a proposta do Senhor. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Vocês já experimentaram pegar um cachorro pela orelha? Não experimentem, não. Vai dar um problema danado. É assim as pessoas que entram em questões que não pertencem a ele. Irmão, como a pessoa é tola, ela entra em questões que não são da esfera da competência dela. Fala mal de um, entra em assunto que ela não conhece direito, ela escutou falar, replica. Tem várias informações rodando por aí na internet que estão totalmente mentirosas, mas alguém ouve e replica como se fosse detentora daquilo ali. Irmão, nós para falar alguma coisa, nós temos que saber a origem. Tem tanta tolice na internet hoje. Eu vejo pessoas que se intitulam professor, médico, engenheiro, falando absurdos totais. Mas aí vai replicando. Irmão, origem. Aonde está a origem do que você ouviu? Passa uma peneira no que você ouve. Passa um filtro. Eu escutei falar isso de você, escutou? Fecha a boca. Alguém me falou aquilo, aquele irmão falou, não passa para frente. Seja mensageiro de coisas boas. Tolo, ninguém contrata um tolo para levar mensagem, mas contrata um sábio. Sejamos nossos sábios contratados pelo Senhor. Leva boas novas, anuncie que o Senhor, aqui foi falado na nação, o Senhor está próximo. O mundo está caminhando, sabe para quê agora? Pode guardar isso aqui. Nós estamos caminhando agora para a união das religiões, ecumenismo universal. Vamos atravessar dias difíceis pela frente. É tempo de nós nos consagrarmos na graça do Senhor. Como o carvão para o borralho e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas. Sabe o que é rixa? É divisão. Tem pessoa que onde ele entra, ele faz um contenda, ele leva alguma coisa ruim. Ele quando sai de lá, deixou alguma semente má. Tem mulher que ela entra numa casa, quando ela sai, deixou alguma mensagem ruim lá dentro. Ela espalhou alguma obra ruim. E tem pessoa que onde ela entra, ela traz paz. Quando ela sai, alguém está glorificando a Deus. Tem pessoas que entram na casa, quando sai, o diabo sai com ele. Sai com ela, você não vou. Ele tem nele e nela a autoridade de Deus. Palavras têm poder. Quando o homem, uma mulher de Deus, está tomada na comunhão de Deus, a palavra dele dela é a palavra de Deus. Vocês acham que o homem pode mandar olhar para o céu e mandar chover fogo? Você acha que alguém tem essa autoridade?
Só quando a palavra do homem tem sintonia com Deus. Porque Elias fez isso: desça fogo do céu, consuma você e seus 50 soldados. Desceu fogo do céu, ninguém sabe de onde até hoje, mas que desceu, desceu. Veio um soldado, um capitão com mais 50, desce daí. Homem de Deus, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e seus 50 soldados. Quem é que tem essa autoridade, irmão? Isso aqui é quando o homem e Deus estão em harmonia. E não é só para as coisas assim, não. Vocês lembram Pedro na entrada do templo? Pediram para Pedro: o senhor pode me dar uma esmola? O senhor não tem dinheiro, não tem prata, não tem ouro, mas eu tenho uma coisa que eu posso te dar. O que será? Eu tenho uma coisa comigo. Olhou para ele: em nome de Jesus, levanta e anda, me dá a mão. O homem pulou em cima dos pés, era coxa, irmãos. Ele entrou, foi um alvoroço no templo. Que homem é esse? É o homem que leva a mensagem do bom mensageiro. A mensagem do que? A palavra de Deus na sua boca, irmão. Na sua boca, irmão, tira muitos paralíticos da porta do templo. É a mesma palavra que falou para aquela mulher que adivinhava as coisas. Eu comentei isso há poucos dias. A palavra daquela mulher é irrepreensível, irmãos. Vocês lembram o que ela falou? Esses homens que vos anunciam o caminho do Senhor são servos do Deus Altíssimo. Vocês acham defeito nessa frase? Eu nunca achei. A palavra era certa, mas o mensageiro não era certo. Estava um espírito trapaceando na boca daquela mulher. Ele falava, adivinhava, e ele queria fazer Paulo então ficar quieto, porque todos falariam. Não, ele reconheceu em Paulo a autoridade de Deus. Esse é o Espírito de Deus, mas ele é astuto. Mas a palavra de Deus na boca de Paulo, a sintonia fina do homem com Deus. Em nome de Jesus, cala-te, em nome de Jesus Cristo, sai dela. Nunca mais ela adivinhou. Nunca mais ela adivinhou. Assim, irmãos, devemos ser nós, mensageiros de boas novas, e não deixemos o nosso lugar. Não deixe seu banco aí, seu instrumento, seu lugar na orquestra, seu ministério. Não deixe a limpeza, não deixe nada que você faz. Não deixe as suas visitas. Nessas visitas o Senhor muito tem se alegrado com você. Bendito seja o Senhor. Faça tudo para agradar ao Senhor, e no fim nós seremos fortemente recompensados. A palavra virá: fiel, bom servo, boa serva. Eu te dei, não foi muito, eu te dei pouco. Você zelou com tanto cuidado do pouco que eu te dei. Agora eu tenho muita coisa para te dar. Toma posse da minha herança. Ei, coisa bonita que virá para nós. Essa é a palavra de Deus, queridos. Não saiamos do nosso lugar. Fica onde Deus te colocou. No casamento que você está, no trabalho que você está, na amizade que você tem. Não troca amigos antigos por amigos novos. Mantenha seus velhos amigos com você. Eles falam que o vinho velho eu não bebo, mas falam que o vinho, quanto mais velho, melhor. Amigos, quanto mais velho, melhor. Melhor o amigo perto do que o parente longe. Guarda a palavra de Deus. Fortaleça seus laços de amizade. Liga para quem está distante de você. Fala: olha, eu estou ligando só para te saudar. Fala para o seu filho, para sua filha que está longe, para o seu avô, para o seu neto, para quem quer que seja. Liga, fala: olha, nós precisamos de encontrar, temos que orar, temos que atualizar as notícias do céu. Tem coisa para a gente anunciar. Quanta coisa bonita Deus tem feito. Esse dia mandou para mim um menininho, irmãos, um menininho. Eu não posso contar detalhe aqui porque também não convém, mas um menininho mandou para mim um vídeo, através pelas mãos de um diácono. Esse menininho, ele falou: olha que coisas profundas que esse menino mostrou na revelação, irmão, coisa das batalhas celestiais desse menino. Isso aqui não, como um menino pode fazer isso aqui? Ele não sabe não, mas ele se tornou um mensageiro de coisas boas, tão pequenininho, tão bonitinho. Você não quer ser mensageiro de coisas boas hoje? Glória ao Senhor. No final dessa palavra, Deus pode encher seu coração de mensagens novas para você distribuir em fora, nos semáforos, nas ruas, no trabalho, na faculdade, nos colégios. Tem muita gente mendigando pão, tem tudo, mas não tem nada. Tem dinheiro, tem carro, tem casa, mas não tem nada. É um solitário, uma solitária. Alguém que mendiga um pão do céu. Hoje o Senhor te fala: eu te alisto como mensageiro de coisas boas. Aceita o alistamento do Senhor. Por esse dia você vai encontrar alguém precisando do pão. Recebe essa palavra hoje. Recebe essa palavra. O pão de Deus vai estar na tua boca. Tiraram José do lugar dele. A palavra vai acabar. Tiraram José do lugar dele. Covardemente, traiçoeiramente, vendido como escravo, por ciúme, por inveja. Maldito o sentimento é ciúme. Miserável o sentimento é inveja. Diabólico. Que não esteja em nós esse sentimento maldito, que nunca esteve no Senhor Jesus. Venderam ele,
tirarem do lugar. Só que ele não saiu do lugar, ele foi tirado. Todos que tiraram do lugar foram até ele se ajoelhar diante dele, porque ele se tornou Senhor na casa de Faraó. Pode ter certeza, tudo que o inimigo fizer para te tirar do teu lugar, ele vai ter que confessar que Cristo te colocou como uma árvore plantada no ribeiro forte. Mas vou pregar que ninguém te tirará do lugar que Deus te colocou, nem o diabo, nem os homens. Todos confessaram, foi Deus que te plantou nesse lugar. Ninguém te tira desse lugar, e nem a maldição te pegará. Não lembram? A maldição sem causa não virá. Você está com medo de bruxaria, de muita coisa? Tenha medo de errar diante de Deus, porque os demônios tremem de medo do teu Deus. Tem pavor da palavra, tem pavor da comunhão, tem pavor de revelação, tem medo de língua, sabia disso? Tem dom de língua aí que o demônio morre de medo. Começa alguém a falar em língua, ele põe a mão no tipo, para, porque eu não suporto mais. Mensageiro, leva o pão, prega, fala o que Deus te ensinou a falar, fala palavras boas. Tem gente com a mão assim, eu quero um pouco de pão. Deus vai encher seu coração de pão. No final dessa palavra, você vai sair daqui carregado de virtude de pão. Não saia do seu lugar. O Senhor te alistou para ser melhor do que você é. Você acha que você está no tamanho certo? Você não está. O Senhor te colocou, Ele planejou, e você não está crescendo como Ele queria, mas você vai crescer, porque Ele vai fazer você crescer. Você vai chegar na estatura que Ele quer. Você está com vassoura na mão, mas o Senhor vai te colocar uma espada no lugar dessa vassoura. Está de bom tamanho que você está com a vassoura, você vai te pôr uma espada na mão e uma espada na outra. A vassoura está indo bem, mas recebe a palavra, porque vem vindo uma espada na sua mão aí. Glórias ao Senhor Jesus. Eu estou sentindo a virtude do Senhor aqui. Era para encerrar a palavra e acabar a palavra, mas alguma coisa você vai fazer aqui no final desse culto aqui, ó. Recebe a palavra do Senhor, a virtude do Todo-Poderoso te cobrirá como uma sombra do céu, bendita e santa. E você vai ver que o pão da vida está na tua boca. Você não dá valor, mas tem muitos que vão dar valor. Na tua boca, 3 palavras que você falar, alguém vai dizer, eu precisava de ouvir isso aqui. Alguém vai falar com você, qual igreja que você frequenta? Você é crente? Eu sou. Convida, chama aqui. Aqui tem vinho, tem leite, tem pão, e é tudo de graça. Traz os famintos aqui nessa mesa. Banqueteia com eles. Eles vão sair daqui falando, eu fui num lugar que eu tinha comida de graça, aqui ninguém cobra para você ter nada. Vai buscar lá fora. Cada uma que você trouxer aqui dentro e que crê, você vai ter um galardão lá no céu. Você vai chegar lá no céu com uma porção de filhos, já pensou? Jesus falou, eis-me aqui a mim e os filhos que tu me deste. Já pensou os evangelistas? Chega no céu, Senhor, eu trouxe uma porção de ovelhinha comigo aqui, ó. Tem umas 10, eu trouxe 5, eu trouxe 6. Essas ovelhinhas tudo eu achei perdidas, mas eu falei do Senhor, eu contei sobre a salvação, falei do céu, falei da tua bondade, do teu amor. Está tudo comigo aqui, Senhor. Que dia feliz, hein? Entra, bendita. Mulher, homem de Deus, essas ovelhas que você já anunciou a palavra, o Senhor te fala, nunca me esquecerei do que você fez, nunca arriscarei as tuas obras. Alguém fala, Deus, ninguém se salva pelas obras, não salva mesmo, mas obras trazem louvor no céu, trazem honra, trazem crédito, trazem diadema de graça. Sabe o que é isso? É quanto mais você trabalha, maior será o seu galardão. Pão. É o que o homem está precisando, a mulher está precisando. Os homens não têm mais esperança. Cheio de fantasia, que não dá condição de resolver nada. Corre atrás de tudo, é sucesso, tem que ser sucesso, tem que fazer sucesso, tem que ser melhor. Uma disputa tremenda. Mas tudo no fundo não serve para nada. Aqui no nosso meio tem muitos velhinhos igual eu, ou mais. Pergunta uma velhinha dessa está com um sonho de encontrar um príncipe encantado. Pergunta as velhinhas de 80 anos que vocês estão procurando um príncipe encantado aqui. Pergunta os velhinhos de 80 anos que vocês estão querendo princesa encantada aqui. Eles não estão mais não. Já passou a fase da fantasia da vida. Estão procurando agora ficar perto do rei encantado, do rei bendito, do rei da glória. A fantasia, a roupa da fantasia já não serve mais de nós, irmão. Já não serve mais. Nós estamos agora com outra veste de salvação, linho puro. O Senhor vai mexer em alguém aqui hoje antes dessa palavra acabar. Essa palavra termina transformando você nesse culto. Você não entra, não sai do jeito que você entrou. É o pão na tua boca, a espada na tua mão e a virtude no teu coração. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Vamos agradecer. Bem, irmãos, essa é a pregação. Se você prestou bastante atenção, você viu que constantemente ele falava sobre não saia daqui, fica aqui, atacando as outras igrejas para que você fique lá. Ele ficou o tempo todo comparando a CCB com as outras igrejas, chamando quem está fora de porcos, os que estão dentro ali é o jardim de Deus e assim por diante. Ou seja, uma pregação completamente deslocada, sem evangelho, sem nenhum cuidado com as pessoas. Mas o foco ali foi somente plantar um sentimento faccioso
nesses jovens. E eu separei aqui algumas falas dele e eu vou falar para vocês. No minuto 21 e 20 do áudio, ele diz o seguinte: quem sai daqui não tem fartura, aqui tem fartura, dizendo que nas outras igrejas não tem alimento espiritual. Ou seja, um ataque, dizendo que a CCB é quem tem o verdadeiro pão. Ali você se alimenta, nos outros não tem isso. Um discurso faccioso. O Luiz Carlos sempre faz isso, nós contra eles. Esse discurso é padrão no discurso desse ancião. E depois do minuto 22 do áudio, ele diz o seguinte: não sai do seu lugar, não sai desse jardim. Ou seja, chamando a CCB de jardim e dizendo que as pessoas que saem de lá são como os porcos e que você deve ficar na CCB. Você não pode sair da CCB. E não para por aí não. Os ataques às outras igrejas, ele diz também que quem sai daqui está comendo lixo, referindo-se às pregações de outros lugares ou o congregar em outro lugar. Isso aqui é o absurdo e o cúmulo de todo exclusivismo. No exclusivismo, irmão, não tem evangelho. Observa, esse homem gastou o dia dele, o tempo e a hora daquelas pessoas, que ao invés de estar instruindo essas pessoas na Escritura Sagrada, ele estava causando cada vez mais divisão entre o povo, porque esse tipo de pregação, ele vai trazer transtorno na vida das pessoas, plantando nelas um exclusivismo que muitas das vezes vai produzir contenda no meio das pessoas. E não para por aí. Ele diz também: hoje essa palavra vai recuperar alguém aqui, né? Falando do filho pródigo, ele menciona até o filho pródigo, né? Que na verdade é uma recuperação falsa, tá? Recuperar quem? Que se a CCB já fez documento até agora, neste ano de 2025, chamando que qualquer um daqueles que comete o pecado sexual comete o pecado de morte. Que tipo de restauração que está se falando aqui então? Ou seja, isso não passa de uma exortação falsa e enganosa, porque uma coisa que não tem na CCB é restauração de alma. Aí ele segue dizendo o seguinte: não dê as pérolas aos porcos, chamando as pessoas que saíram de porcos. E aí ele fala: olha, se estiverem falando alguma coisa, você deixa para lá, mas se ofenderem sua honra, se ofender, aí você responde os porcos sim. Ou seja, incitando as pessoas a responderem e talvez até entrarem em contenda. Cadê aqueles discursos que eles falam que eles são de paz, que aqui a gente entrega tudo na mão de Deus? Esse homem mesmo, ele prega uma coisa, depois está pregando outra coisa completamente diferente. E aí depois do minuto 29 e 45 minutos do áudio, ele diz o seguinte: tem pessoas aí fora que não querem criticar para ensinar, querem destruir. Não tem nem testemunho para criticar. Aí vem, faz essas ilações da vida e do testemunho das pessoas, porque o Luiz Carlos conhece a vida das pessoas, ele não conhece. Então são ilações. Outra coisa, as nossas críticas, que todas elas são construtivas, porque quando a gente aponta o problema e o erro, e depois a gente mostra na Bíblia qual é o correto, a gente está apontando sim para o acerto. É vocês que têm um coração duro e não têm humildade para reconhecer o erro de vocês, é que permanece no engano. E aí, eles querem dizer que a gente quer destruí-los. Ninguém quer destruir nada e nem ninguém. Vocês simplesmente é que estão se auto-sabotando quando vocês endurecem o coração e não querem dar ouvidos à verdade. E esse homem ficou atacando o discurso todo, gente. Eu vou ler rapidamente para nós ganhar mais tempo aqui. Tem pessoas que onde entram levam coisa ruim. E aí bate mais, fala mais. Essa palavra de Deus, não saiamos do nosso lugar. E aí ele pede para que as pessoas fiquem ali. Fique onde Deus te colocou. Essa parte que eles falam, fique onde Deus te colocou. Você tem certeza que Deus te colocou na CCB? Como é que você sabe que foi Deus que te colocou? Porque eles estão partindo da premissa que se você está na CCB é porque Deus te colocou lá. Como é que você sabe que foi Deus que te colocou? Pessoas que entram no batismo lá de qualquer maneira, como é que você sabe que Deus é quem te levou para aí? E se foi você mesmo? E se foi suas próprias pernas? E se foi porque você não estudou a Bíblia e acabou caindo no conto da sereia, que é
o evangelho da CCB? Porque é fácil dizer, fique aí onde Deus te colocou. Tá, isso é bonito até de falar. Mas como você me prova que foi Deus que me colocou aqui? E aí depois ele diz o seguinte: ninguém te tira desse lugar. Nenhum demônio vai te tirar desse lugar. Ou seja, o tempo todo falando a mesma coisa, atacando os críticos e mandando a pessoa ficar lá. E aí ele defende o dom de língua. Tem dom de língua que o demônio tem medo. Por quê? Ele sabe que a crítica, né? A crítica fala muito do dom de língua, então ele acaba em desespero, fazendo também uma defesa ao dom de língua, que é a forma dele rebater a crítica à CCB. Aí volta a falar de novo, minuto 43 e 30. Não saia do seu lugar. O Senhor te alistou para ser melhor do que você é. Ou seja, o discurso de que Deus vai fazer algo a mais por você. E aí no minuto 43 e 35 ele fala: você não está crescendo o que queria, mas o Senhor vai te fazer crescer. Você está com uma vassoura, mas o Senhor vai te dar uma espada. Isso aqui é uma promessa velada. Fique aqui, não saia que você vai crescer aqui dentro. Você vai crescer aqui, a gente vai te dar a espada, que é a palavra, né? Talvez o ministério da palavra, porque eles sabem que os jovens querem o ministério da palavra. Todos eles têm promessa de estar no ministério, porque isso é prometido assim de baseada nas reuniões de mocidade, as reuniões de jovens. Ah, você que está aqui dentro hoje, Deus te promete, eu vou fazer. Procura uma reunião de jovens nesse Brasil afora, ou reunião de mocidade, que não é feito esse tipo de profecia. Todas são. Todas. Agora, fazendo um apanhado geral, quando esse ancião fala que fora da CCB não tem um alimento e que tudo que as pessoas comem lá fora é lixo, observa que ele está referindo-se, o alimento na CCB é a pregação que vem da tribuna, mas a escritura, que é a palavra de Deus, que é o nosso alimento. Então, como que ele pode dizer, em um outro lugar, em uma outra igreja, onde está pregando o que está na Bíblia, a pessoa é fiel à escritura, ele pode dizer que o que essas pessoas comem lá é lixo e que lá não tem um alimento? Olha o absurdo, gente. Praticamente dizendo que alimento mesmo só existe na CCB, porque aqui é o tal do pão quentinho que vem do céu. Depois, quando ele fala que se a pessoa sair da CCB, ela está abandonando o jardim de Deus, gente, é uma heresia, é um absurdo. Porque a Bíblia fala que o lugar especial é o reino de Deus. A CCB, ela substitui tudo o que a Escritura ensina. Ou seja, a Bíblia nos ensina que a gente deve buscar o reino de Deus, estar no reino de Deus. Mas esse ancião está ensinando que a CCB é o jardim, que você deve estar no jardim de Deus. E isso que eu estou falando, isso está na Escritura. Colossenses capítulo 1, versículo 13, está dizendo que nós fomos colocados no reino do Filho de Deus. Ele nos tirou do poder das potestades e nos colocou no jardim, aliás, no reino do Filho de Deus. Portanto, esses ensinos e essas pregações são contrárias ao que a Bíblia explica e ensina. Ou seja, esse homem está praticamente tomando o lugar do evangelho com o falso evangelho que ele está ensinando aí, que é a CCB. Logo, é falso. A Bíblia ensina estar no reino. Ele está ensinando que a CCB é o jardim onde você deve estar. Ele está criando uma oposição ao evangelho. Se é oposição, é falso, irmão. Depois, quando Luiz Carlos ataca os críticos como porcos, ele está indo simplesmente ao contrário do que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo ensinou a amar os inimigos e a orar por eles. Mas Luiz Carlos, ele coloca esses adjetivos pesados na nítida intenção de ofender as pessoas que fazem críticas à congregação cristã no Brasil. Isso aí é o nítido método ad hominem, ou seja, como ele não tem argumento para nos rebater, ele faz ataques de cunho moral, tentando desmoralizar a imagem dessas pessoas perante o seu público. Observa que ele não fez nenhum questionamento relevante, ele simplesmente taxou os críticos de porcos. E aí, quando ele menciona a parábola do filho pródigo, que é simplesmente contraditório ao que a própria instituição ensina.
Porque o ensino da Congregação Cristã no Brasil, ele simplesmente exclui a misericórdia que é ensinada na própria parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, Jesus está ensinando a misericórdia, o amor, o recolhimento do filho que se desviou, mas se arrependeu. A CCB não tem restauração. Você nunca vai ver um testemunho lá na frente de um filho pródigo de verdade. Alguém que possa contar lá na frente que se desviou, caiu na prostituição, mas Deus o alcançou e ele se arrependeu e voltou. Você nunca vai ver, porque se ele cometer esse tipo de pecado, ele é proibido de se levantar na igreja, de chamar hino ou de ter qualquer tipo de atuação ativa na igreja. Simplesmente está eliminado. A única coisa que eles não tiram dele é a liberdade de dar o dinheiro na coleta. O resto, só tomar água e fazer um pipi no banheiro. Não pode passar disso. Portanto, irmão, quando esse homem diz que fora da CCB só tem lixo, o alimento que você vai encontrar aí fora é só lixo, isso ele está beirando a blasfêmia ao Espírito Santo, que ele assopra onde ele quer, como está escrito na palavra de Deus. Agora, por que vocês têm tanto medo da crítica? Porque quando vocês chamam as pessoas que questionam vocês de porcos e não têm coragem de fazer o debate daquilo que está sendo criticado, vocês estão simplesmente validando tudo que os críticos falam através do medo e da agressividade que vocês manifestam. E para concluir, irmão, quando ele fala que a CCB é o jardim de Deus, entenda uma coisa, irmão. Jardim de Deus é o coração de todo homem regenerado. Todo homem devidamente lavado pelo sangue de Jesus Cristo é o jardim de Deus. Mas para dar aquele ar de superioridade à CCB, ele disse que a CCB é o jardim de Deus. Uma aberração teológica. E no final ele prometeu que daria a vocês uma espada. Vou dar a você uma espada. Irmão, não se deixe escravizar por conta de profecias humanas. O homem te promete e não cumpre. E não adianta nada você ficar dentro de uma instituição apenas por desejo de alcançar cargo. Querido, o cargo não vai te ajudar em nada no reino de Deus. Ao contrário, vai te permitir ser julgado com mais duro rigor. E você, meu querido, que se sente preso e oprimido na CCB, entenda que quem te liberta é Jesus Cristo. Evangelho de João 8:32. E não permita que esses homens te chamem de porcos só porque você resolveu estudar e examinar as Escrituras. Faça isso, irmão, porque é nela que você vai encontrar a verdadeira vitória e a verdadeira libertação. Bem, por hoje é isso. Peço que você deixe o joinha, deixe o like. Você gostou? Valeu a pena? Isso te ajudou? Te instruiu? Então faça isso, não te custa nada. Deixe o joinha, compartilhe esse vídeo para que possa abrir os olhos de outros irmãos também. Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.